Sabe aquela noite perfeitamente tranquila? A sala de estar tá à meia luz, tem uma brisa suave entrando pela janela e rola aquela sensação absoluta de paz no ambiente. Ah, o cenário perfeito para relaxar no sofá, com certeza. Exatamente. Mas aí, de repente, sem o menor aviso prévio, um estampido ensurdecedor corta os ares. As janelas tremem, o chão vibra sob os pés. Para nós humanos, é só o início de uma queima de fogos. A gente já espera por isso em certas épocas. Pois é, mas para quem tem uma audição muito mais aguçada, tipo os nossos pets, esse som não é só alto, é a percepção visceral de que o mundo está literalmente desabando ao redor deles. É o fim abrupto da previsibilidade, né? E funciona como um gatilho imediato para uma resposta de sobrevivência que é dolorosa e puramente instintiva. E é por isso que hoje nós vamos fazer uma análise aprofundada, um verdadeiro mergulho nos dados sobre a biologia do medo sonoro. Vamos olhar para uma pilha de fontes fascinantes, desde artigos acadêmicos até projetos de acústica. Com certeza, a ideia é trazer ciência pura, mas aplicada ao dia a dia. Isso aí, a nossa missão de hoje é desvendar orientações práticas para ajudar os animais que sofrem com esse pânico. Então, ok, vamos desempacotar isso. O cenário inicial é bem conhecido por quem tem bicho em casa. Infelizmente muito conhecido. Uma tempestade se aproxima, ou começam os rojões, e aquele cão que estava dormindo entra em pânico. Mas o que acontece na biologia deles nesse momento? Bom, para a gente entender a magnitude da coisa, precisamos dar um passo atrás e olhar para a biologia evolutiva. Cães e gatos herdaram dos ancestrais deles uma audição incrivelmente adaptada. Aquela audição de caçador, né? Exato. Eles captam frequências muito mais altas do que o nosso ouvido. Então o cachorro não ouve só o estrondo principal do foguete. Ele escuta o chiado da pólvora queimando antes, a fricção do ar. Nossa, detalhes que a gente nem sonha em captar. Sim. E na natureza, essa cacofonia de frequências agudas é um sinal claro de perigo iminente. O nosso objetivo hoje não é só tentar abafar o som momentaneamente, mas entender essa neurobiologia para agir na raiz. E o que a gente vê no chão da sala é de cortar o coração, sabe? Cães ofegantes, tentando freneticamente cavar o piso como se pudessem abrir um buraco ali mesmo. É uma tentativa desesperada de fuga. E os gatos, que normalmente dominam a casa toda, começam a miar de um jeito super gutural ou se espremem atrás da máquina de lavar. E até as aves, que se debatem tão violentamente na gaiola que correm risco de fratura. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a coisa fica ainda mais séria, porque isso vai muito além do ano novo. Pensa na poluição sonora urbana crônica. Tipo buzina, obra, sirene o dia todo. Exatamente. Tudo isso cria um ambiente hostil contínuo. Os animais funcionam como verdadeiras esponjas sensoriais. Então, lares cronicamente barulhentos geram pets cronicamente estressados, reativos e com um limiar de tolerância lá embaixo. Faz total sentido. É como se a gente fosse obrigado a viver com um alarme de incêndio tocando o tempo todo e ninguém ao redor parecesse se importar. O desgaste mental deve ser colossal para eles. É insuportável. E, do ponto de vista clínico, isso deixa uma assinatura química muito clara. Quando esse alarme dispara no cérebro deles, o corpo ativa o eixo HHA, que é o sistema de resposta ao estresse. Eixo hipotálamo-hipófise adrenal, certo? Esse mesmo. Os estudos mostram um dado chocante. Em cães expostos a ruídos fortes, o cortisol na saliva sofre um pico de 207%. 207? 207. Caramba, é mais que o dobro. E o pior não é só o pico. Esse nível não cai quando o barulho para. Ele se mantém lá em cima por 40 minutos ou mais. O animal fica com taquicardia, a pressão sobe, o maquinário inteiro se prepara para lutar ou fugir. Isso explica aquela exaustão letárgica que eles sentem depois que a crise passa, né? Ficam esgotados. Mas, na hora do caos, como os tutores podem fazer a leitura corporal exata? A linguagem corporal não mente. Em cães, além de tremer e salivar muito, tem um indicador clássico durante fogos. As orelhas ficam totalmente voltadas e coladas para trás, contra o crânio. Orelha colada é sinal de pânico, então. É um marcador fortíssimo.
Já nos gatos, o sinal claro é tentar fugir para lugares altos ou se isolar totalmente. Um gato em pânico recusa comida, fica apático, as pupilas dilatam muito e ele achata a barriga no chão. Uma postura totalmente defensiva. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque algumas iniciativas começaram a pensar na arquitetura para resolver isso. Tem o projeto do Fab Lab Chácara do Jockey. Ah, sim, o conceito de conforto acústico. Brilhante. É genial. Eles criaram tipo um diagrama mental de uma casinha isolada, por fora, madeira resistente, mas por dentro tem uma espuma acústica super densa para quebrar as ondas sonoras. Que é o que faz toda a diferença. E eles ainda colocaram um comedor automático feito em impressora 3D no teto da casinha. Ele libera petiscos sem intervenção humana na hora do pânico. Mas explica a física dessa espuma pra gente. É bem simples se a gente pensar no som como uma bola de tênis. Se a gente joga essa bola numa parede de tijolo, ela rebate com força, certo? Isso é reverberação num ambiente normal. O som quicando pela sala. Exato. Mas se jogar a mesma bola contra um travesseiro gigante, ela afunda e para. A espuma acústica faz isso. A energia do som entra nos poros, é absorvida e vira uma quantidade minúscula de calor. Cria uma verdadeira barreira invisível. E a ideia do comedor automático é para não depender do humano ir lá dar o petisco, né? Porque se o tutor for lá consolar o cachorro tremendo, pode reforçar o medo sem querer. Perfeito, você tocou num ponto crucial. O comedor usa o condicionamento clássico. O animal associa aquele espaço silencioso a uma recompensa positiva por conta própria. O cérebro aprende que ali tem proteção e comida. Agora, trazendo para o mundo real, nem todo mundo vai construir uma cabine do Fab Lab na sala, né? As fontes falam muito sobre dessensibilização sistêmica. Que é o padrão ouro na terapia comportamental. Mas eu tenho uma dúvida sincera. Se o bicho tem pavor do som, colocar um áudio de fogos no celular não é tipo tortura psicológica? Seria tortura se não houvesse método. Ligar o som alto do nada faria o cérebro entrar em colapso. Mas a técnica usa neuroplasticidade. A gente começa com um volume quase inaudível, igual a um sussurro bem longe. Bem baixinho mesmo. Isso. E nesse exato segundo, a gente oferece algo muito prazeroso, um petisco incrível. O cérebro começa a reescrever aquela via neural. O som deixa de prever perigo e passa a prever algo bom. Entendi. É uma associação gradual. Mas e se ele assustar no processo? Essa é a regra de ouro. Se ele mostrar tensão, como aquela orelha indo para trás que comentamos, a gente errou a mão. Tem que abaixar o volume imediatamente para o nível anterior. É um trabalho de semanas. Não dá para fazer na véspera da festa, com certeza. Mas e para o enriquecimento ambiental imediato? Para os cães, a dica é criar uma toca, fechar a janela, usar cortina blackout e colocar roupas com o cheiro do tutor, né? Exato. Criar uma âncora olfativa de segurança. Mas quando eu li sobre os gatos no protocolo Cat Friendly, achei curioso. Eles dizem que é obrigatório fornecer esconderijos verticais, tipo caixas lá no alto. O meu instinto seria esconder o gato debaixo da cama. Por que no alto é melhor? Porque a gente pensa com cabeça de primata que se esconde em caverna, sabe? A biologia felina é diferente. Eles são predadores, mas também são presas na natureza. Ah, faz sentido, eles precisam enxergar o perigo. Exatamente. Um gato encurralado no chão entra em desespero. No alto de uma prateleira, ele tem o controle visual do território. Essa vantagem tática baixa o cortisol dele muito mais do que ficar espremido embaixo do sofá. E além da arquitetura da casa, tem o uso de feromônios sintéticos, que as fontes citam muito para ambas as espécies. Como isso age no cérebro deles? É pura bioquímica. A gente vaporiza no ambiente e esses produtos imitam feromônios maternos ou faciais. Os animais captam isso pelo órgão vomeronasal. Que é aquele órgão específico para cheiros, né? Isso, e ele manda uma mensagem direta para a amígdala cerebral, que é o centro do medo, dizendo para baixar a guarda. Para nós não tem cheiro nenhum, mas para eles é um calmante potente. Bom, se os feromônios cuidam do olfato e as caixas altas cuidam do espaço, como a gente lida com a onda sonora em si? É aí que entra a musicoterapia, e eu fiquei chocada com os resultados.
Sim, os dados mostram que música clássica como o Mozart, Bach, reduz até comportamentos compulsivos, tipo ficar lambendo a própria pata. Porque o ritmo compassado estimula o sistema nervoso parasimpático, que induz o relaxamento, baixa frequência cardíaca direto. Mas não é qualquer música. Tem um estudo incrível com cães em canil ouvindo heavy metal. E nossa, o resultado foi péssimo. Os tremores aumentaram, a ansiedade disparou, o som distorcido só estressou mais. Exato, o cérebro lê aquilo como uma ameaça caótica. Por isso a engenharia sonora foca em frequências como 432 Hz, que ressoa com as ondas cerebrais de calma profunda. Mas espera, os gatos ignoraram Mozart, não foi? A música clássica mal fez cócegas no estresse deles. Por quê? Músicas específicas para felinos. Como assim, música de gato? Eles usaram frequências e tempos que imitam a comunicação natural deles, cadências iguais ao ritmo de um ronronar ou a frequência de um filhotinho mamando. Que genial! E aí eles reagiram. Completamente. Os gatos iam até as caixas de som, se esfregavam nelas, interagiam super bem com os humanos na sala. Foi um sucesso absoluto. A gente não pode projetar o que funciona para nós nos bichos. E pensando nisso, e os pets não convencionais? Os 20% de tutores que têm aves, peixes, répteis em casa. Eles sofrem muito, e de forma silenciosa. Aves em cativeiro entram em imobilidade tônica pelo pavor. Ficam paralisadas. Mas com a música clássica elas voltaram a se alimentar e relaxaram. O estresse trava a digestão delas, né? E a música destrava. E até gorilas relaxaram com os sons da natureza. Mas o que me deixou de queixo caído foram os peixes. Carpas ouvindo música clássica debaixo d'água. Parece loucura, mas funciona. Na água, o som viaja 4 vezes mais rápido. Os peixes têm a linha lateral, um órgão que capta vibrações. E a vibração da música clássica afeta o metabolismo deles? Sim. O estresse caiu tanto que a energia que eles usariam para defesa foi desviada para crescimento. Eles cresceram mais ouvindo música. Nunca mais vou olhar para o aquário da mesma forma. Mas, olha, voltando para os cães e gatos, tem uma fronteira crítica quando é que o manejo em casa não dá mais conta e o veterinário é obrigatório. Essa é a linha vermelha inegociável. Se o animal começa a se automutilar, mastiga a pata, tenta quebrar a porta de vidro se cortando, ou perde o controle das necessidades ali de tanto pavor. Esse é um momento de buscar um médico urgente. Sem dúvida. O pico de adrenalina é tão absurdo que ele pode entrar em colapso. E tem aquele perigo colossal que é automedicar. Gente que dá calmante humano, ansiolítico da própria gaveta ou aqueles sedativos antigos que só paralisam o músculo e o bicho fica apavorado por dentro. Isso é uma tortura indescritível. O fígado e o rim deles são diferentes dos nossos. Remédio humano pode causar parada respiratória, principalmente em gatos. Hoje em dia a medicina avançou, né? Muito. Temos opções prescritas como o gel oromucoso que atua lá no centro do pânico, baixando o volume da ansiedade sem dopar. E tem a também. Mas isso levanta uma questão importante que as fontes destacam. O remédio não faz milagre sozinho, certo? Exato. A medicação é um freio químico para o cérebro conseguir absorver o treinamento. Ela tem que andar de mãos dadas com a dessensibilização. Perfeito. Então, recapitulando a nossa investigação de hoje. A gente viu como ler o corpo deles, com orelhas coladas e tremores. Falamos sobre fazer tocas para cães e usar espaços no alto para gatos. Sim, a importância do controle visual. E abordamos a barreira sonora com música clássica ou faixas em 432 Hz, além do impacto profundo disso em aves e peixes. O conhecimento é a melhor ferramenta dos tutores. E para quem nos ouve, vale a pena procurar no YouTube o canal Calm Vet, que tem essas trilhas sonoras específicas para relaxar os pets. Dica de ouro. E eu recomendo também o canal Vetcast Conecta Vet, para pegar mais dicas veterinárias atualizadas sobre tudo isso. Excelentes recomendações. Sabe, para fechar analisando como essa poluição sonora destrói a paz e eleva o cortisol de cães, felinos e até peixes, me vem um pensamento provocativo. Diga lá. Nós compartilhamos as mesmas vias neurológicas de estresse que eles. Até que ponto o barulho constante da nossa vida moderna
não está danificando o nosso próprio sistema nervoso sem a gente perceber, enquanto a gente culpa só o trabalho pelo estresse. A gente fecha a janela para proteger o pet e esquece do próprio cérebro. Exatamente. Fica aí a reflexão para nossa audiência. Um grande abraço a todos e continuem mergulhando no conhecimento com a gente.